Fala galera, hello, how are you? Como vocês estão? Então vamos hoje, né? Domingo, nosso dia 7 aí, né? Planejamento pra gente aprender inglês juntos, né? Eu tô aprendendo e espero que vocês possam também estar me acompanhando aí aprendendo junto, tá bom? Como eu já disse, não sou professor de inglês, estou aprendendo e criei esse canal no intuito de postar meu aprendizado planejado para que vocês possam fazer junto de mim também, comigo. Tá, então no dia 7 aqui, primeira aula que eu coloquei para vocês assistirem sobre as horas, tá bom? Da English Yourself, tá bom? É uma videoaula muito interessante, acho que foi uma das melhores que eu assisti, tá bom? Sobre horas, What tá? time is É um vídeo bem rápido, assim, de 6 minutos, tem vídeos maiores, mas como a intenção nossa aqui é aprender de uma forma mais fácil, planejada, então achei melhor esse vídeo, tá? Então, what time is it, né? Então vai perguntar que horas são, tá bom? E aqui eu coloquei um vocabulário, tá? Então, assim que vocês acabarem de assistir a aula, vem e dá um check. Aqui eu coloquei um vocabulário, galera, sobre roupas, tá bom? Então aqui tem algumas roupas, coloquei. Qualquer coisa vocês podem vir aqui pesquisar roupas em inglês, tá bom? Aí vocês vêm no vídeos aqui, vai ter bastante, tá? Vídeo, aí vocês escolhem, porque vai ter um vídeo tipo falando, né? Sobre short, shirt, tá? Como pronunciar certinho. E coloquei uma videoaula aqui, ó, vocês clicam, que ele Oi, fala, pessoal. Hoje vamos falar que aqui sobre. basicamente ele vai falar, ó, Now I am put on my jacket. Então, agora estou colocando minha jaqueta, tá? É bem interessante que ele vai explicar para vocês sobre o wear, né, sobre o colocar, tá? É bem interessante essa aula aí, tá? Assim que vocês assistir, vocês vêm dar um check, tá? Aqui eu coloquei também sobre os country, nationality, tá? Então, no to be, né? Usando to be, o from, mas o país. Então, I am from, vamos ver, Chinese, né? Pode ser. I am México, tá? Então, eu sou do México. Então, I am Mexican, né? Então, eu sou um mexicano. Então, aqui é o país e aqui é a nacionalidade. Igual nós, né? No meu caso, I am from Brasil. I am Brazilian, né? Eu sou brasileiro, né? Então, é bastante interessante vocês fazer isso aqui. Então, é só vocês fazerem assim. I am from Australia. You are from México, tá? Se vocês não saberem pronunciar, escreve I am from India. Aí vocês colocam lá para ouvir, tá bom? Então é isso aqui, achei bastante interessante. Qualquer coisa vocês podem vir no YouTube também e colocar países em inglês, tá? Então vai ter bastante videoaula aí sobre os países em inglês. Não achei necessário colocar videoaula, mas aí vai do tempo de vocês, tá bom? Se tiver tempo, vale a pena assistir videoaula, mas se não, isso aqui já basta, tá? Vem aqui e dá um checking, tá? Então agora a gente vai vir aqui e vai clicar nesse link, tá? Abrir o link, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar para ouvir, né? Eu vou ouvir junto de vocês, porque eu não fiz. Estou fazendo hoje, inclusive. Então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então eu vou colocar para rodar. Se vocês quiserem, vocês acompanham junto comigo, ou senão vocês pulam o vídeo. Tá ótimo? So, Abidemi, let's talk about languages. Sure. So, you are from Nigeria, and Nigeria has many languages, correct? That's true, yes. How many languages can you speak? I would say that I can speak one language very well, Me too. and that would be English. But I speak other languages fairly well,
Yoruba, which is a Nigerian language, French, and a little bit of Japanese as well. Now, you are Canadian also, and in Canada, students study French, correct? That's true, yes. Do you speak French often in Canada? While I was living there, I spoke it a lot more, yes. Do you like French? I love French. I love learning languages. French, I think, is very hard for some people, myself included, because the pronunciation of some words is very different than the pronunciation of American English. So I think it's funny that there are some words in French that look exactly the same as words in English, but we pronounce them completely differently. For example, I will say the word in English, and you say the same word in French, okay? I will try. For example, impossible. Impossible. Right, so that is so interesting. Again, impossible. Impossible. And they're spelled the same, correct? That's true. Yeah. How about reservation? Reservation. That's so cool. I have never thought of it like that before, Todd. But you're right. They look the same, but the pronunciations are different. I think it's a trick because we see the word and we know how to say it one way, but we have to say it a different way. That's true. We just can't do that well. That's true. Yeah. So you can speak Uruba? Yoruba. Yoruba. Yes. How do you say, how are you in Yoruba? Bawoni. Oh, that's so cool. Again? Bawoni. Bawori? Bawoni. Oh, wow. That's so cool. Thank you. Yeah. Have you ever taught that language? No, never. I don't think too many people want to learn it outside of Nigeria. I think in the future, more people will want to learn unique languages. I hope you're right. Yeah, maybe. Maybe. What language do you want to learn in the future? I have many that if I had more time, I would like to learn. I'm interested in Japanese, of course. I live in Japan now, so I would like to speak it better. I would also like to learn Mandarin, Russian, Hausa, another Nigerian language, Spanish, and maybe a couple of others. Yeah, there's so many languages I want to learn. I want to learn Spanish too. I can speak some Thai and Japanese because I lived as a teacher in both countries. But I want to learn a language that has the same alphabet. So I can read Thai, but not very well. And I can read Japanese, but not very well. But I want to learn a language where it's easy to read and see what the word is. You know, because in Thai, you can't do that. In Japanese, you can't do that. I know what you mean. It would make it easier to learn the language. But in Russian, you can't do that, That's true. right? It's completely different. That's true. But they have alphabets that are the same. So you just have to decode them. A little bit, yeah. We have the phrase, it's all Greek to me, which means you have no idea. Anyway, thanks a lot, Abidemi. Thank you, Todd. Então é isso aí, galera. Acabamos de ouvir, né? Acompanhar o texto. Então vamos vir aqui dar um check. Pera aí, galera. Eu vou pegar alguma coisa aqui para comer e já volto. Pronto, galera. Voltei aqui. Agora é a nossa vez de falar alto, né? Então é a nossa vez de ler, né? Então vamos ler aqui, né? So, Abdemi, let's talk about languages. Sure. So you are from Nigeria, and Nigeria has many languages, correct? That's true, yes. How many languages can you speak? I would say that I can speak on language very well. Me too.
and that would be English, but I speak other language. Farewell, Yoruba, which is a Nigerian language, Francis, and a little bit of Japanese as well. You are Canadian also, and in Canada, a student study Francis, correct? That's true, yes. Do you speak Francis often in Canada? While as well we living there, I spoke it a lot more, yes. Do you like Francis? Francis? I love Francis. I love learning languages. Francis, I think, is very hard for some people, myself included, because the pronunciation of some words is very different than the pronunciation of American English. So I think it's funny that there are some words in French that look exactly. Vamos ver essa palavrinha. A gente abre o tradutor e coloca aqui. Exactly. 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 Exactly the same as words English, but we pronounce the completely different. For example, I you say the word in English and you say the same word in French. Okay, I will try. For example, impossible. 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 Vamos ver se é impossível. Impossible. 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 Right. So that is so interesting. Again, impossibility. Impossible. Vamos ver. Impossible. Impossible. Impossible and there spelled the same, correct? That's true. Yeah. How about reservation? Reservation. That's so cool. I have never thought folk of it like that before. Told. But you're right. They look the same, but the pronunciations are different. I think it's a trick because we see the word and we know how to say it one way, but we have to say it a different way. That's true. We just can't do the well. That's true. Yeah. So you can speak Yoruba. Yoruba? Yes, Yoruba. How do you say how are you in Yoruba? Baonai. Oh, that's so cool. Again, Banohi, Banohi, Banoni. Oh wow, that's so cool. That's you. Thank you. Have you ever Taught. Taught. taught taught então taught that language? No, never. I don't think too many people went to learn it outside of Nigeria. I think in the future, more people will want to learn unique languages. I hope you're not. Yeah, maybe. What language do you want to learn in the future? Future? I have one there. If I had more time, I would like to learn. I am interested in Japanese, of course. I live in Japan now, so I would like to speak it better. I would also like to learn Mandarin, Russian, house I know Nigerian language, Spanish, and maybe a couple of others. Yeah, there are so many languages I want to learn. I want to learn Spanish too. I can speak some Thai and Japanese because I lived as teacher in both countries, but I want to learn a language that has the same alphabet. I can read
Thai, but not very well. I can read Japanese, but not very well. I want to learn a language where it's easy to read and see what the word is. In Thai, you cannot. Can't. Vamos ver essa palavrinha aqui. É can't. Can't. Can do that. In Japanese, you can't do that. I know what you mean. It would make it easy to learn the language, but in Russian, you can't do there. That's true, right? It's completely different. That's true, but they have alphabets there that are the same. You just have to decode them. A little bit, bite. Yeah, we have the phrase, it's all great to me. Which means you have no idea. Anyway, thanks a lot, Abidemi. Thank you, Stud. Então, acabamos aqui de falar. Talvez falamos tudo errado, galera, mas não faz mal. Tá bom? O importante é a gente fazer, tá bom? Então, galera, vamos vir aqui, né? A gente já deu o cheque aqui em falar alto, agora em traduzir o texto. Hoje, galera, o foco não tá muito bom, não tô conseguindo focar tanto, então cada check que eu tô fazendo, eu tô tirando uns 10 minutinhos aí, tá bom? Aí eu assisto algum vídeo que eu gosto, alguma coisa, tá? E volto pra aula, tá bom? Então cada check que eu faço alguma coisinha pra comemorar, tá bom? Hoje o foco não tá tão forte, né? Igual esses dias, mas o importante é a gente conseguir concluir, tá? Nem todos os dias a gente vai estar 100% focado, então eu tô utilizando essa estratégia. Cada check que eu faço, cada aula que eu assisto, né? Assim que eu acabo de concluir, eu faço alguma coisa que eu gosto, né? Eu assisto alguma coisa de 10, 15 minutos e volto aqui para aula, tá? Então, agora a gente vai traduzir o texto, tá bom? Então, abre aí seu bloco de notas, tá? Pra gente colocar as palavrinhas que a gente tem mais dificuldade, tá bom? No caso aqui, galera, eu vou abrir o vocabulário já aqui, tá? E vou adicionando aqui, tá? Então vamos lá. Então, Abdimir, vamos falar sobre línguas, né? Sobre linguagens, né? Certo, né? Correto, é certo, vamos, né? Então, você é da Nigéria e na Nigéria tem muitas línguas, correto? Vocês perceberam que ele está usando res, porque res ele está referindo à Nigéria, mas a gente poderia substituir Nigéria por it, tá? Então a gente usar o res, como a gente aprendeu naquela aulinha passada, tá bom? That is true, então quer dizer correto, sim, né? Isso é verdadeiro, sim, né? How many languages can you speak? Então, quantas línguas você fala, né? Vamos traduzir, ver se é isso mesmo, né? Quantos idiomas pode falar, né? Então, quantos idiomas can you speak, né? Então, quantos idiomas você fala, né? Pode falar. I would say, eu poderia dizer lá que eu falo uma língua muito bem, né? Então, eu poderia dizer que eu falo uma língua muito bem. Vamos ver se é isso? Então, eu diria que posso falar um idioma muito bem, né? Então, é isso. Eu posso dizer que eu falo uma língua muito bem, né? Ou poderia dizer que eu falo uma língua muito bem e tal. Eu também. Poderia ser o inglês, mas eu falo outras línguas. Essa palavra com justiça. Então, eu falo outras línguas, acho que bem, né? Vamos ver se é isso.
e isso seria o inglês, né? Então, eu também. E isso seria o inglês. Mas eu falo outras línguas razoavelmente bem, né? Então, o Farley aqui, né? Então, acompanhado do well, é razoavelmente, mas se for só fairly, o Philly, então é bastante, com justiça, relativamente razoável. Então eu vou colocar aqui, galera, é razoável para ficar mais fácil para mim, razoavelmente, beleza? Então, então eu posso falar que é o inglês, mas eu falo outras línguas razoavelmente bem. Iorubia, né? Esse aqui é qual, né? Então, qual é a linguagem da Nigéria, né? Qual é o que o nigeriano fala, né? Qual a linguagem que o nigeriano fala, né? Francês, então, o nigeriano, então, a linguagem do nigeriano é francês e um pouco de japonês. Então vamos traduzir essa. Então, Yoruba, que é uma linguagem nigeriana. Então, Yoruba, que é uma linguagem nigeriana, né? Então ele está falando que o Yoruba é a linguagem nigeriana. E francês e um pouco de japonês também. Então, e um pouco de japonês também, né? Você é canadense também. E no Canadá, estudantes estuda, né? Francês, correto? Isso é verdadeiro, sim. Você fala francês oft. Vamos ver oft. Eu não lembro. Então, muitas vezes. Então, você fala francês muitas vezes no Canadá? Well, né? Enquanto eu morava lá, eu falava um pouco mais, sim. Então, vamos ver se é isso mesmo. Enquanto eu morava lá, eu falava muito, mais, sim. Então, enquanto eu morava lá, while é enquanto. Então, a gente vai aprender que é o passado. Então, enquanto eu morava lá, there, eu falava um pouco mais, sim. Você gosta de francês, né? Eu amo francês, eu amo aprender línguas, né? Eu amo aprender idiomas. Francês, eu acho um pouco difícil para algumas pessoas, inclusive para mim, né? Inclusive o myself, então se referindo a ele, então, inclusive para mim, porque a pronunciação, ou seja, a pronúncia das palavras é um pouco diferentes. Então a pronúncia, enquanto a pronúncia do inglês americano, não? Então ele está falando que a diferença da pronúncia é diferente. É diferente a pronúncia, né, do francês em relação ao inglês americano. Então, eu acho isso divertido. Dead there, né? Então eu acho isso divertido lá. São algumas palavras em francês lá. Essa palavrinha, exatamente, veja exatamente, parecidas com as palavras em inglês, né? Então é divertido lá. Algumas palavras do francês lá exatamente iguais às palavras em inglês, né? Vamos ver se é isso aqui mesmo, galera. Então, eu acho engraçado que algumas palavras em francês são exatamente iguais às palavras em inglês, isso. Então, a gente não traduziu literalmente, né? Mas é isso que tá falando o texto. Então, o importante é a gente entender o que tá falando, tá? A gente traduzir literalmente não vai dar certo, mas é igual, ó. Então, eu acho isso divertido, né? No caso, muito engraçado. Que lá, algumas palavras em francês lá são exatamente iguais às palavras em inglês. Mas nossa pronúncia é completamente diferente. Então, a nossa pronúncia é completamente diferente. Por exemplo, eu vou dizer a palavra em inglês e você vai dizer a palavra em francês, ok?
Então vamos try, acho que é vamos tentar, vou tentar, né? Então eu vou tentar. Por exemplo, impossible. Então impossible, right, então correto, só que isso não é interessante. Novamente, impossible. Impossível, eles falam igual, correto? That's true. Então, quer dizer, o impossível nos dois idiomas é igual. Sim, e como fala reservation? Então, reservation, that's all cool. Então, quer dizer, muito bem, né? Isso é tão legal, né? Eu tenho. Então, agora, eu tenho nunca, never, né? Então, eu nunca tenho. Não vou conseguir entender essa frase. Vamos ver, então. Eu nunca pensei nisso assim antes. Então, eu nunca tenho pensado nisso antes, né? Então, Todd, mas você está certo. Eles são iguais, mas a pronunciação são diferentes, né? Então, quer dizer, a pronúncia deles são diferentes aqui, né? É que não dá, como a gente já ouviu. Eu penso que isso, trick, trick. Então, eu penso que é um truque, porque nós vemos a palavra e nós sabemos como dizer isso de uns caminhos, né? Então a gente sabe dizer isso de uma certa forma, mas nós temos que dizer diferente disso, né? Então vamos traduzir aqui tudo para ver. Então, eu acho que é um truque, porque a gente vê a palavra e a gente sabe falar de um jeito, mas tem que falar de outro jeito. Então, ó, eu acho, né, que isso é um truque, porque nós vemos a palavra e nós sabemos como dizer essa palavra, né? Que é um jeito certo de falar. Mas nós falamos isso diferente, né? De um jeito diferente. Então, é verdadeiro. Nós sempre não sabemos. Vamos ver. Então, nós simplesmente não podemos fazer isso bem, né? Então, nós just can't. Não podemos fazer isso bem, né? Verdadeiro. Sim, então, você pode falar Iroba, sim, Iroba. Como você diz como você está em Iroba? Aí ele fala, Bunny, that's so bem. Again, Bunny, então, Bunny. Então, basicamente aqui ele está falando para ele repetir e ele está tentando repetir para ver se tá certa a pronúncia. Que Bunny, Bunny significa como você está em Yoruba, né? Obrigado. Você tem ever. Então vamos ver isso aqui, ó. Ever. Então, você já ensinou outra língua, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Você já ensinou esse idioma, né? Então, você já ensinou esse idioma? Não, nunca. Eu penso que não. Há muitas pessoas que querem aprender isso fora da Nigéria, né? Ou, quer dizer, dentro, né? Fora, quer dizer, outro site é fora. Então, não, nunca. Eu penso eu penso também muitas pessoas eu penso que não tem também muitas pessoas que querem aprender isso fora da Nigéria. Eu penso no futuro, muitas pessoas vão querer falar única linguagens, né? Então vão querer aprender idiomas únicos. I hope you're right. Então hope, eu espero que você esteja certo. Então hope, ter esperança, né? Então vou colocar assim, ter esperança. Hope, esperança. Ou ter esperança, né? Nesse sentido. Sim, talvez.
Qual linguagem você quer aprender no futuro? Tem muitos. Se eu tiver mais tempo, né? No caso, vamos ver se é isso. Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria, né, de aprender. Eu estou interessado no japonês, claro. Eu moro no Japão agora. Então eu poderia falar isso better. Vamos ver se tem better aqui. Se a gente colocou essa palavrinha. Eu acho que não. Não estou vendo aqui. Melhorar. Então, eu gostaria de falar isso melhor, né? Eu gostaria também de aprender Mandarim, Rússia, né? Aussie, Honor. Outro idioma nigeriano, Espanha e talvez claro, outros, né? Couple é o que? Couple, casal de línguas, né? E talvez alguns outros, né? Então, tá vendo? Se a gente traduzir palavra por palavra, galera, não vai bater. Então, talvez alguns outros. Sim, lá são. Sim, lá então muitas línguas. Então, tem muitas línguas que eu quero aprender. Eu quero aprender espanhol também. Eu posso falar um pouco, ou algum, né? Alguns tem japonês, porque eu morei e um professor, não vou conseguir também entender essa frase. Eu vivi como professor em ambos os países. Então, I live, eu morei como professor em ambos os países, né? Mas eu quero aprender uma língua lá que tem algum alfabeto. Não, então eu quero aprender uma língua lá que tem algum alfabeto. Eu posso ler em Thai, mas não muito bem. Eu posso ler em japonês, mas não muito bem. Eu quero aprender uma língua onde isso seja fácil para ler e então eu quero aprender uma língua onde isso seja fácil para ler e eu veja quais são as palavras, eu acho, né? E veja qual é a palavra. Em Thai, você não pode ir lá. Em japonês, você não pode. Então, em tailandês, né? Então, em tailandês você não pode fazer isso. Em japonês você não pode fazer isso. Eu sei qual o significado. Isso poderia fazer isso eraser mais fácil, né? Para aprender a linguagem. Então, eu sei qual o significado. Isso poderia fazer aprender o idioma mais fácil. Mas em russo você não pode. Isso é verdade, Wart? Sim, Wart, certo. It's completamente diferente, porque isso é completamente diferente. That's true, né? Então, acho que isso é verdade, né? Então, isso é verdadeiro. True é verdade, então isso é verdadeiro. Mas nós temos alfabetos lá. Mas nós temos alfabetos lá que são iguais. Same, será que é iguais? Não lembro. Mesmo, então nós temos lá alguns alfabetos mas eles têm um alfabeto lá que são os mesmos. Você sempre tem que então decodificá-los. Isso é um pouco então aqui eu acho que vai ser uma expressão já. Então um pouco, sim. Então você tem que decodificá-los. Um pouco, sim. Nós temos a frase It's a great to me. Então, isso todos. Vamos ver.
grego. Então, isso é tudo grego para mim, né? Qual significa que você não tem ideia. NY, então NI, de qualquer forma, muito obrigado, Adem. Então vamos traduzir a frase inteira. Um pouco sim. Temos a frase é tudo grego para mim, o que significa que você não tem ideia. De qualquer forma, muito obrigado. Então é o que a gente acabou de entender sobre a frase. Obrigado, Todd, né? Então acabamos de traduzir aqui o texto, né? Coloquei duas palavrinhas que para mim foi as mais difíceis mesmo. Acho que eu não vou lembrar tão cedo. Então acabamos. Não vou assistir nada agora. Então vamos aqui para grammar, né? Então na grammar vamos começar aqui, né? Nationalities, né? Essa nationalities está falando sobre a nacionalização, né? O país e a nacionalidade. Então, Japão, japonês. China, Chinese, né? Então, Espanha, Spanish, né? Então, aqui está uma tabelinha. E aqui também tem alguma tabelinha, tá bom? Da country e da nacionalização, tá bom? O adjetivo para o país pode ser usado, descrito para pessoas de linguagens e itens. Então, pessoas falam espanhol na Espanha. Ela é italiana, mas ela não fala italiano, né? Essa palavrinha comprado, né? Então, nós compramos um carro japonês no Japão, né? Então, o adjetivo forma quanto pode ser usado na descrição de pessoas, línguas de índios. Então, o adjetivo de país, né, pode ser usado nas descrições, tanto para pessoas quanto idiomas e itens. Os nomes dos países, idiomas e pessoas from a country, bem, inicia com capital letter, né? Então, deixa eu traduzir aqui. Os nomes de países, idiomas e pessoas de um país começam com letra maiúscula, então, né? O nome sempre de uma pessoa, de um idioma, de um país, letra maiúscula, tá? Igual o dia da semana, mês, tá? Então, I am from Germany, né? Eu sou da Alemanha. Então, primeira letrinha aí, letra maiúscula. Beleza? Então, acabamos de ver a grammar aqui, galera. Estamos capando já. Hoje tá foda ter foco, mas vamos lá. Vamos lá pro quiz, né? Já conseguiu completar quase tudo isso. Vamos dizer pro nosso cérebro que nós quer acabar hoje essa atividade aí. Então, how many languages do she speak, né? Então, quantas línguas ela fala? Agora eu não lembro, galera. Eu acho que é o francês, japonês e o inglês, né? Acho que é os três aí, então. Então, letter A, letter B, letter C. Sobre qual é similar ao francês e inglês, né? O que é similar, né? O francês e o inglês? A pronunciations? Não, né? Spelling. Spelling. Então, ortografia. Eu acho que é ortografia, né? Ou word stress. Então, eu acho que é a ortografia das palavras, né? Que ela fala que só a pronunciação que é diferente, né? Então, o que ela ensina? Ela ensina a falar em Yoruba. Então, o que, né? O que ela ensina a falar em Yoruba? Eu lembro que ela era que ela fala sobre how are you, né? Para ela pronunciar em Yoruba, né? Negócio assim. Então, question 4, qual língua ela quer aprender, né? Qual língua ela quer aprender? Eu acho que
letter A e letter B, né? Que é o tailandês e o mandarim. A Russia, se eu não me engano, ela falou que é complicado, né? Vamos ver aqui. A gente pode colar mais. Vamos ver. Eu quero aprender espanhol, japonês. Vamos ver. Olha, eu não tô vendo. Ó, eu também gostaria de aprender mandarim, Rússia. Ela queria aprender mandarim também e Rússia. Então, quiz. Pera aí, eu acho que o tailandês, eu acho que não, galera. Perdi o foco aqui. Porque aqui ela já fala um pouco de tailandês e japonês, né? Então, é isso aí. Eu acho que o letter A não entra aqui, não. Qual linguagem ela quer aprender? Ele, né? É por isso que eu tô confundindo. Tem ele e tem ela ali, né? Então o Toad, o que ele tá falando, né? O Toad, ela, né? Ela quer aprender o mandarim e a Rússia. Aí ele fala que ele pode falar um pouco em chinês, em japonês. Ele quer aprender a linguagem lá, tem um alfabeto, então ele pode ler. Então vamos ver aqui. Galera, acho que é o C. Não sei. Esse aqui eu não sei. Esse aqui era o Spain. Então o resto aqui era só o for, né? Ah, não, que eu li errado, galera. Quantas linguagens ela fala, né? Eu coloquei 2, 3, 4, sem noção. 4 linguagens que ela fala, né? Mas é isso aí, galera. Hoje o dia não foi fácil aí. Vamos dar um check, falar para o nosso cérebro que a gente conseguiu. Então completamos aí 7 dias já, né? Uma semana estudando inglês nesse planejamento. Não é fácil focar todos os dias. Mas o importante é que nós conseguimos aí mais um dia, tá bom? Então, tamo junto. O link vai estar na descrição dessa aula aí também e meu Instagram. Fechou?